Hoje eu vou dar uma dica super rápido para você que está vendendo ou para você que está contratando uma operação de swap, quer saber se aquela operação é vantajosa ou não. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão, galera? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Lembrando, aqui no canal a gente tem de tudo, né? A gente tem cursos, a gente tem grupos de Morning Call lá no WhatsApp. O link está na descrição desse vídeo aqui. Estamos presentes no Instagram, no Facebook, no YouTube. Então, se você não nos segue em algumas dessas redes sociais, dá uma força, vai lá e se inscreve, tá? Os links estão aqui embaixo. No Instagram eu sou super ativo, posto notícias diárias lá, tô sempre postando as coisas. E no YouTube, no mínimo, uma vez por semana, eu posto um vídeo muito similar a esse aqui, sempre falando de comércio exterior e sempre tentando trazer dicas para vocês, né, e para facilitar o dia a dia das empresas e das pessoas ali. Bom, mas o vídeo de hoje não é um vídeo para ser longo, tá? É um vídeo para ser super curto porque é somente uma dica. Eu não ouvi o que eu ouvi? E essa dica está justamente no imposto de renda das operações de swap. Quando a gente olha todos os outros derivativos, praticamente, o imposto de renda é 15%. Nas operações de swap, o imposto de renda ele é regressivo. O que é um imposto de renda regressivo? Ele começa em 22,5% e depois ele se estabiliza em 15%. E como é que isso acontece? A cada 180 dias, esse imposto de renda reduz 2,5%. Então, se eu começo com 22,5%, ao final de 180 dias, a hora que eu entro ali praticamente no segundo semestre, esse meu imposto de renda ele vem para 20%. Depois ele vem para 17,5%, depois ele cai para 15%, né? Então, somente após o quarto semestre é que esse imposto de renda ele vem para 15%. Então, isso é super importante das empresas terem em mente. Tá bom. Segundo ponto, tá? Quando se contrata um swap, em geral, se contrata um swap pode ser de moeda, pode ser de índices, de taxa, pode ser diversos tipos de swap ali, né? Diversas estruturas de swap. Então, dependendo da estrutura que você contrata, inicialmente, né, ele é pior, então ele sempre vai ser mais caro inicialmente, e ao longo de toda a vigência do contrato, a tendência é que este swap seja mais vantajoso. Então, se a gente pensa num swap de taxas, né, onde eu saio de uma pós para uma pré, eu começo sempre numa taxa de juros mais cara, e aí a tendência é que essa taxa do meu swap ele acaba se melhorando, né, comparativamente ao outro indexador e se tornando mais vantajoso. A grande questão é, quando a gente contrata um swap, não tem muito como a gente saber se ele vai ser vantajoso ou não ser fazendo projeções. É claro! E a dica é justamente em cima dessas projeções. Quando a gente monta uma projeção, a princípio, a gente considera só uma taxa de juros. Então, vamos imaginar um contrato que está em pré-fixado, e hoje, né, contratos pré-fixados estão super caros, a gente está aí com uma Selic a 13,75, então ela está super cara. Então, os contratos pré-fixados estão com taxas de juros super altas, né? E aí, o que você faz? Como a gente tem uma tendência de queda da Selic, você vai lá e faz um swap para pós-fixado. Então, num primeiro momento, esse teu swap vai ser mais caro, mas conforme a Selic for caindo, o teu swap também vai ficando mais barato, né? A tal ponto que ou ele vai igualar a taxa de juros que você tem do contrato. Então, se você tem uma taxa de juros a 20% do teu contrato, inicialmente teu swap vai ser de 22%. Estou dando uma demonstração aqui, tá? Conforme a Selic vai caindo, a taxa de juros do teu swap também vai caindo, porque ele é pós-fixado, ele é baseado numa Selic. Então ele vem ali para 21, 20, a hora que ele chega em 20, ele está numa taxa igualada ao do seu contrato. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Só que a Selic continua caindo, então ele vem para 19, 18, e teoricamente teu contrato se manteria em 20. Então, neste momento é quando o swap começa a se tornar mais vantajoso. Você trocou o indexador do teu contrato, saindo de uma pré-fixada que estava em 20, foi para uma pós-fixada inicialmente em 22, mas a tendência é que essa taxa vai caindo, né, a Selic, e aí, consequentemente,
a taxa de juros do teu contrato vem caindo também. A minha dica tá justamente na hora que você faz essa simulação, porque você só sabe, né, se um contrato de swap vai ser vantajoso ou não ao final dele. Porque antes é tudo especulação. O quanto essa taxa de juros vai cair? Essa taxa de juros vai cair 5%, 6% nos próximos 2, 3 anos? Então é uma especulação. E aí existem planilhas onde você pode ir colocando ali as tendências de queda, né? Então, no primeiro mês estava 22, no sexto mês estava 20, no 12º mês estava 18. Então você consegue projetar as quedas das taxas de juros em uma planilha, de uma forma super simples. Inclusive tem vídeos aqui no canal onde eu demonstro esse tipo de planilha. Você consegue fazer isso. Só que um ponto super importante que ninguém leva em consideração é o seguinte: toda vez, né, ou sempre que a taxa de juros do teu swap tiver menor que a taxa de juros do teu contrato, então usando o mesmo exemplo, teu contrato está em 20. Se a taxa de juros do teu swap está em 19 ou 18, 17, o que for, abaixo de 20, assim, o contratante vai receber um ajuste positivo, ou seja, vai ser creditado um dinheiro na conta desse contratante. Sempre que houver um crédito, o que a gente tem? Imposto de renda. E aí é onde entra, né, a atenção. Por quê? Se é um swap de um contrato pequeno, 180, 12 meses, né? Pequeno que eu digo aqui é prazo, eu não estou falando em valores, tá? Então, se é um swap de um contrato que tem menos de 720 dias, ele vai ter mais de 15% de imposto de renda. Então, isso aqui é um ponto super importante para ficar claro para todo mundo. Poxa, se eu contrato uma operação inferior a 720 dias, eu vou ter mais do que 15% de imposto de renda. Começa por aqui, né? A gente passar a ter a visão de imposto de renda. Empolgante. O segundo ponto é o seguinte: se eu tenho um contrato superior a 720 dias, eu sempre vou ter 15% de imposto de renda, independente de quando houver o ajuste. Se houver ajuste no primeiro mês, no último, nos meses intermediários, sempre vai ser 15%, porque ele respeita o prazo total daquele contrato. Mas além disso, né, além de ter esses 15%, quando você coloca naquela projeção a queda de taxa de juros, vai chegar em alguns meses que vocês vão ter ajustes positivos, ou seja, vai começar a acreditar a conta. Quando isso acontece? Quando a taxa de juros do swap for menor que a taxa de juros do contrato. Então ela começa a ficar menor, tá? Se ela começou a ficar menor, eu vou receber créditos na minha conta. Se eu recebo crédito, eu tenho que pagar imposto de renda. E ninguém leva em consideração esse valor de imposto de renda que for pago. Então, muitas vezes você olha, às vezes, um swap, ele está dando lá no final do contrato, poxa, olha, eu economizei nessa simulação aqui, eu estou economizando 10, 20, 30 mil reais. Legal. Só que o quanto você está pagando de imposto de renda? Eu estou economizando 10, 15, 20, estou pagando, né, meus 10, 15 mil de imposto de renda ali. Ou seja, qual é o lucro líquido desse contrato? E aí, a partir daí, é quando começa a fazer sentido ou não, tá? Porque se você tem um lucro líquido muito pequeno, muito espremido, a gestão contábil de um swap é tão difícil que às vezes ter um lucro, né, muito pequeno acaba não valendo a pena. E às vezes vale a pena você ir talvez para um outro derivativo, ou fazer um hedge de uma outra forma, né? Mas a dica deste vídeo aqui é justamente em fazer a parte de cálculo do imposto de renda. Isso é indispensável fazer essa análise, tá? E ninguém leva em consideração esse ponto, ok? Então, a dica do vídeo de hoje é: levem em consideração o imposto de renda de um swap quando forem fazer as projeções para saber se aquele swap é viável ou não. Não leve só em consideração projeções de índices, de taxas ou do que estiverem fazendo. Beleza? Se gostou, já deixa um like aí para nos ajudar. Se inscreve. Os links estão todos na descrição do vídeo aqui. Se tiverem qualquer dúvida, deixem nos comentários. E até o nosso próximo vídeo. Tchau, pessoal. Até mais.